Só ali a Steam, ó. Epic Game. É o PC pessoal, né, cara? Então. Da hora, professor. Vamos lá, galera. Seguinte. Vamos fazer a nossa revisão. Estou gravando aqui o conteúdo para a galera que por algum motivo perder, eles conseguirem assistir depois a aula. Né? Como é que vai funcionar a nossa revisão hoje? Eu vou focar exclusivamente no conteúdo que vai cair na prova de vocês, certo? Então, nós não iremos falar sobre nenhum assunto hoje que não vá cair na prova de vocês. Olha ela aqui. Deixa eu só ver se ele não vai abrir no lugar errado, né? Pronto. Agora só tomar cuidado para não compartilhar a tela com vocês. Então, assim, turma, tudo que a gente falar hoje são assuntos que irão cair na prova, tá? Então, falamos do assunto, é porque vai cair na prova. Não falei do assunto, é porque não vai cair na prova. Beleza? Como é que vai funcionar? Eu vou levantar a bola sobre o assunto, eu vou falar, o assunto é X. E a gente vai discutir sobre o que é que cada um lembra sobre o conteúdo da aula. Tá? E aí eu vou tentando ajudar vocês, vocês fazem as anotações de vocês. Alguma dúvida até aqui? Beleza? Então vamos lá. Antes de falar do conteúdo, vamos só revisar a agenda. Eu sei que eu já falei isso com vocês, mas o seguro morreu de velho, né? A prova de vocês vai ser na terça-feira da semana que vem, dia 30. Então, no dia 30, a prova é presencial, certo? Todos os alunos precisarão estar na faculdade presencialmente. Não existe nenhuma possibilidade de realização da prova à distância, tá? São normas da coordenação. Claro que a prova não é com consulta. Vou falar da prova já com vocês, tá bom? A prova, galera, ela vai ser impressa, vai ser escrita, tá bom? Então, não haverá necessidade de comunicação verbal, ok? Então, qualquer aluno que tenha alguma dificuldade com comunicação verbal, não vai ter problema para realizar a prova, porque ela vai ser impressa, vai estar escrita as questões, você vai conseguir respondê-las simplesmente com o que está escrito. Tranquilos? Pega aí. Maravilha. A prova de vocês, turma, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões, certo? Então, vai ser uma prova, uma folha apenas, provavelmente frente e verso. Essa prova tem 6 questões. A prova de vocês, ela tem a validade de 6 pontos, né? Então, você pode ter até 6 pontos. Se a prova tem 6 questões, é porque cada questão vale 1 ponto. Então, não tem nenhuma questão que vale mais ou que vale menos. Todas elas vão valer 1 ponto apenas, tá? Uma prova de 6 questões é boa porque ela não é tão longa, né? Não tem 10, 15 questões. Essa é a vantagem. Então, vocês conseguem fazer mais tranquilos pela quantidade de questões que tem. A desvantagem é que quando você erra uma questão, você já perde 1 ponto. Então, existe, né, o lado positivo e existe o lado negativo. Beleza? Então, ó, no dia 30, que é terça-feira que vem, a gente vai fazer a prova. A prova vai acontecer na própria sala de vocês, na sala da turma. Então, eu estarei lá a partir das 19h10, e eu entrego a prova para vocês
19h30. Então, até às 7h30, vocês vão poder chegar, vão sentar, tudo numa boa, e não teria entregue a prova ainda. 7h30 da noite, a gente inicia a prova e seja o que Deus quiser. Qual é a tolerância para a chegada dos alunos no dia da prova, da minha prova? Isso é válido para a minha matéria, não necessariamente isso vai funcionar igual para os outros professores, tá? A tolerância normalmente é de 50 minutos. Então, assim, se a nossa matéria, se a nossa aula começa às 7h10, na prática, por mais que eu vá entregar a prova só às 7h30, a aula começa às 7h10. Então, até às 20 horas, você tem garantia que você pode entrar para fazer a prova. Então, Matheus, me atrasei, peguei trânsito, sei lá, se choveu no dia, fiquei no trabalho até mais tarde. Até às 8 da noite, você vai poder fazer a prova. Vai poder entrar para fazer a prova. Passou de 8 da noite, nenhum aluno pode mais entrar para fazer a prova, caso alguém já tenha terminado. Então, por exemplo, quando der 8 da noite, eu vou falar para vocês. Pessoal, a galera que já terminou a prova, que quiser sair, já pode sair da sala. Se sair alguém da sala, ninguém mais entra na sala. Tá? Então, por exemplo, o Alexandre terminou a prova dele rapidinho lá, mas a Maria não chegou ainda. Se o Alexandre sair da sala, a Maria não vai poder entrar depois que o Alexandre sair. Deu para entender? Vamos supor que ninguém termine a prova, sei lá, antes das 10 da noite. Então, até às 10 da noite, algum aluno pode chegar. Se você chegar às 9h30, você pode entrar para fazer a prova. Beleza? A regra é, saiu alguém da sala, ninguém mais entra. Então, se você quer ter certeza que você vai fazer a sua prova, você precisa chegar antes das 8 da noite. Então, gravem bem isso, que é para ninguém esquecer, porque isso sempre dá problema. E não vai adiantar, gente, vai ser igual o Enem, tá? Você vai ficar chorando na grade lá, não posso deixar você entrar na sala. Se alguém já tiver saído, você vai ficar sem a nota da prova semestral. Então, tomem muito cuidado com isso. Cada aluno vai ter direito a só uma prova, beleza? Então, vamos prestar muita atenção antes de responder, para não haver rasura e tudo mais. Todas as respostas devem ser assinaladas com caneta, azul ou preta. Então, leve a sua caneta azul, leve a sua caneta preta, porque vocês não vão poder ficar emprestando material no dia da prova. Se por acaso você quiser responder a sua prova a lápis, você pode, tá? Só que não te dá direito de reclamar posteriormente da correção. Como assim, Matheus? A prova de vocês é dia 30. Dia 7 é o dia da vista de provas. Então, vamos supor que eu corrigi a sua prova, devolvi a sua prova, e você não gostou de alguma coisa, não concordou com a minha correção. Então, Matheus, a questão 1 você corrigiu aqui, mas eu acho que você corrigiu errado. Né? Dá uma olhada aí. Se a sua prova tiver respondido a caneta, você vai poder questionar a resposta. Se a sua prova estiver respondida a lápis, você não poderá questionar a sua resposta. Se o Matheus, por acaso, corrigiu errado a sua prova, vai continuar errado, porque a sua prova está a lápis. Tudo bem? Deu para entender? Então, eu recomendo que todo mundo leve uma caneta. Pelo menos uma caneta. E, se puderem levar uma caneta extra, porque sempre tem aluno que esquece. Aí você consegue vender uma caneta, tipo, por R$15 que a pessoa paga, porque senão não vai fazer a prova. Eu só não posso vender, né? Porque senão vão dizer que eu estou pilantrando os alunos. Mas vocês podem vender entre si. Tudo bem? A prova de vocês vai ter questões alternativas. A gente vai falar disso daqui a pouco. Em questões alternativas, turma, qualquer tipo de rasura anula a questão. Certo? Então, por exemplo, o cara assinalou a A e depois circulou a B e escreveu assim, professor, a certa é a B. Perdeu. Se você rasurou, fez o seu X lá em uma, não adianta riscar outra, porque a questão vai ser anulada. Se riscar mais de uma questão, vai ser anulada.
Que mais eu escrevo aqui? Bom, consultas e empréstimos de material não é permitido, então você não vai poder ficar, me empresta borracha, me empresta caneta, me empresta não sei o quê. Não. Então, se você não tiver com seu material, sei lá como é que você vai responder a prova. Levem o material de vocês. Antes da prova, eu vou perguntar: alguém precisa de alguma caneta? Algum aluno pode emprestar a caneta para o Joãozinho, para a Mariazinha? Se emprestarem, maravilha, tá? Mas não contem com isso. O uso de qualquer aparelho eletrônico é proibido. Então, celular, tablet, relógio, Apple Watch, alguma coisa nessa linha, não. A prova vale 6 pontos, como eu já falei, e vocês vão ter 2h30 para fazer a prova. Então, a gente vai começar na prática às 7h30 da noite e terminar às 22 horas, às 10 da noite. Dúvidas? Beleza. Então, dia 30, prova. Dia 7, vista de provas. Então, quem quiser ir no dia 7 para pegar a prova, alguma coisa nessa linha, dia 7 vou estar na faculdade devolvendo a prova de vocês. Quem ficar de exame, galera, precisa ir na faculdade no dia 7. Só um minutinho, Alexandre. Precisa ir na faculdade no dia 7, porque é nesse dia que eu vou explicar como que vai ser a prova do exame, que tipo de questão vai cair e tudo mais. Tá bom? Matheus, qual é o último dia que você faz chamada? Hoje. Então, eu fiz chamada hoje, dia 23. Acabou, não faço mais chamada. A chamada do dia 30 da semana que vem vai ser a própria prova. Então, você trouxe a prova, você está presente. Você não me entregou a prova, você falta. Então, vai tomar falta. Eu imagino que ninguém vai faltar no dia da prova. Dia 7, dia da vista e daí para frente, não tem mais chamada. Então, vamos supor. Matheus, terminei a minha prova, tirei 10 na sua matéria, porque eu vou lançar a nota no sistema, vocês vão ver lá a nota de vocês. Tirei 10 na sua matéria. Preciso ir no dia 7? Só se você quiser, para pegar a sua prova impressa de volta. Se você não quiser, não precisa, porque você já está aprovado. E aí a sua prova vai para o lixo, que eu não guardo prova do aluno para o semestre seguinte. Beleza? Então, se alguém quiser a prova, vai na faculdade no dia 7 para buscar. E quem ficar de exame vai fazer o exame no dia 14. Mas aí eu vou focar na explicação do exame para quem for ficar de exame. Então, não vou gastar tanto o nosso tempo aqui. Fala aí, Alexandre. Professor, eu queria saber só se a nota vai ser postada só no dia 7. Não. Normalmente, assim, na prática, eu tenho até o dia 7 para postar a nota. Tá? Então, eu posso lançar só no dia 7. Mas eu costumo lançar a nota dos alunos no dia da prova. No máximo no dia seguinte. Porque como eu tenho turmas todos os dias, se eu não lançar, vai chegar na outra semana, não vou viver. Então, normalmente, né, todos os semestres eu lanço no mesmo dia da prova, certo? Então, teoricamente, eu consigo lançar no próprio dia 30. A não ser que aconteça alguma coisa, enfim, aí eu lanço depois. Tá? Mas da minha matéria, vocês devem saber a nota da prova rapidinho. Maravilha. Mais alguma dúvida ou podemos iniciar a nossa revisão, turma? Então, vou colocar aqui escolher um fundo bem legal, que hoje eu estou inspirado. Chega assim, final do semestre, o professor está super feliz, cara. Eu gostei desse aqui, vou usar esse aqui. Eu não vou... Peraí. A galera que vai anular, pergunta do Johnny aqui, o pessoal que ganhou a dinâmica na semana passada, e for anular uma questão, basta não responder a questão. Beleza? Então, eu vou pegar a questão do caderno de questão que estiver vazia, eu vou entender que aquela questão você anulou. Matheus, eu não respondi mais do que uma, deixei em branco, sei lá, 2 questões. Problema seu. Uma das 2 eu vou abonar o ponto, vou tirar o ponto como se realmente você tivesse respondido, a outra, não. Então, a galera que ganhou a dinâmica na semana passada, na prática, já tem 1 ponto na prova semestral.
tá? Ah, Matheus, eu preferi responder todas, mesmo não precisando. Tudo bem, seu critério. Ok? Só que aí errar já era, né, professor? Se errar, perdeu. Playboy, não É tem jeito. melhor não arriscar, né? Exato. Então, se você não precisava responder e respondeu e errou, perdeu o seu ponto. Deixar claro, porque depois, né, cara? Exato, tem que deixar claro, porque senão depois o pessoal quer riscar meu carro aí, como eu sempre digo para vocês. Bom, turma, eu não vou disponibilizar esse PowerPoint aqui para vocês, tá? Então, quem precisar da informação, dá um print, tira uma foto, sei lá o que vocês vão fazer. Todo o conteúdo que eu vou falar hoje já está disponível para vocês dentro das aulas, né, que a gente teve durante todo o semestre. Então, por isso que eu não vou repostar tudo, até porque eu não vou escrever tanta coisa aqui. Bom, vamos lá. Eu quero saber de vocês o que é que vocês lembram sobre algoritmos. O que é um algoritmo? É uma sequência lógica para executar uma tarefa. Perfeito, Renan. Um algoritmo é uma sequência lógica, né, um passo a passo que executa alguma tarefa. Então, a gente falou sobre algoritmos, acho que na nossa primeira ou segunda aula, e demos alguns exemplos, né, conversamos bastante sobre algoritmo e tudo mais. Tem um ponto aí que é importante vocês lembrarem. O algoritmo ele é uma sequência lógica com início, meio e fim. Beleza? Então, ele é uma sequência lógica finita. Precisa ter início, meio e fim. Todo algoritmo começa e termina em algum ponto. Beleza? Não temos, assim, um algoritmo que não tem um final, não é um algoritmo completo. Tipo, ele não está pronto para ser utilizado. Então, vai ser um negócio que vai ficar rodando eternamente e nunca vai retornar absolutamente nada. Tranquilos? Aí, nós falamos sobre algoritmos preditivos. O que é um algoritmo preditivo? Um algoritmo que ele prevê uma coisa. Um algoritmo que prevê alguma coisa. Como o próprio nome já diz, é exatamente isso. Tá? O único ponto que vocês precisam lembrar é que um algoritmo preditivo, ele precisa de alguma coisa para poder fazer uma previsão. Que coisa é essa? É uma característica específica, um adjetivo, coisa do tipo. Por aí, ele precisa de algumas características, mas dá para melhorar isso aí. Ele precisa de, por exemplo, eu vou navegar e ele vai, a partir da minha navegação, ele vai perceber o meu perfil. Então, ele vai, a partir do meu perfil de navegação, ele vai criar informações sobre mim e vai trabalhar em cima disso, para poder me vender ou me proporcionar uma melhor experiência, enfim, sei lá. Perfeito, André. O Diogo também lançou aqui, ó, dados, o Johnny falou, é o profile. O Marcos Paulo, ele precisa de algum evento. É isso, turma. Um algoritmo preditivo, ele não tira sei lá, do chapéu dele, da cabeça do programador, os dados de predição. Não. Ele precisa, na prática, de dados para poder prever alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso afirmar, pelo menos na academia que eu vou, né, não sei se é regra para todas, que na segunda-feira é o dia que ela está mais cheio. E na sexta-feira é o dia que está mais vazio. Então, se eu tiver algum algoritmo preditivo que vai fazer alguma análise, tipo, qual é o dia que a academia que o Matheus vai costuma ficar mais cheia? Você pode prever para mim se no sei lá, se dia 29 a academia vai estar cheia às 19 da noite, por exemplo? Um sistema, um algoritmo, só vai conseguir responder isso se ele tiver outros dados. Tipo, ele vai comparar, né? Toda segunda-feira dá um pico de tantos alunos. Toda terça-feira, tantos alunos. Toda quarta-feira, tantos alunos. Então, ele vai ter os dados para ele comparar e ver qual é o maior. O maior dado é o que ele vai dizer, olha, provavelmente na segunda-feira é quando vai estar mais cheio. Outro exemplo. Venda de produtos. Eu devo ter dado esse exemplo para vocês. É um tanto quanto óbvio, turma, mas
qual é o período do ano que mais se vende, sei lá, chocotone? Época de Natal. Dezembro, novembro, dezembro, época do Natal. Inclusive, eu adoro chocotone, tá? Só pra, não é por nada, assim, só para lembrar. E um algoritmo, é lógico que a gente consegue saber isso, né? Porque é costume, né? O nosso costume nos faz comer chocotone nessas épocas aí do Natal. Porém, se a gente colocar um algoritmo preditivo em qualquer sistema de supermercado, ele com certeza vai dizer para você que em dezembro é o mês que mais se consome chocotone. Sei lá, chocolate. Quais são os períodos do ano que mais se vende chocolate no mercado? Páscoa. Páscoa. Tem mais? Dia dos Namorados. Dia dos Namorados e Dia dos Pais, das Mães. Dia das Mães. São os dias que mais, são as épocas do ano que mais se vendem chocolates. Tá? E assim, um algoritmo preditivo consegue pegar isso analisando as vendas. Então, por exemplo, todos os dias eu vendo, sei lá, R$100 de chocolate. Na semana do Dia das Mães, eu vendo, sei lá, R$800 de chocolate por dia. Opa, existe um aumento aqui neste período. Entende? Então, um algoritmo preditivo, ele só vai conseguir fazer a previsão de algo se ele tiver dados para fazer a previsão. Sem isso, sem chance. Beleza? Outro ponto sobre algoritmos preditivos. Em quais áreas eu posso utilizar algoritmo preditivo? Por exemplo, área de educação, eu posso usar? Sim. Sim. Direito, eu posso usar? Sim. Saúde, eu posso usar? Sim. Sim. Não existe, turma, uma área que eu não possa usar um algoritmo preditivo. Eu posso usar em qualquer uma. Não existe uma limitação. Nessa área não se usa algoritmo preditivo porque, sei lá, é antiético. Porque, não existe isso. Lógico, existem problemas, eu inclusive apresentei para vocês alguns, lembram lá da ferramenta do Google, do algoritmo lá preditivo do Google Fotos, que estava fazendo confusão, aquele algoritmo que o pessoal dos Estados Unidos usava, que era meio que racista, porque as pessoas pretas eram indicadas como pessoas com um alto grau de periculosidade, por aí vai. Existem problemas? Sim, existem problemas. Tá? Porém, não existe uma limitação. Não pode usar algoritmo preditivo aqui, porque isso daqui vai dar problema. Não existe. Tudo bem? Existe sistema ruim que faz a coisa errada. Tá? Mas aí é um outro problema, outra questão. Tá? Não é uma questão de limitação por, sei lá, por alguma questão técnica ou alguma questão nessa linha. Tranquilos? Dúvidas? Perguntas? O Marcos falou que não dá para usar algoritmo preditivo para prever um algoritmo preditivo. Existem controvérsias, mas sim, a tua afirmação tem sentido. Tá bom? Aí, galera, a gente falou bastante sobre um negócio chamado LGPD. O que é isso? Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD. Ótimo. Eu estou usando a legenda aqui do Google e aí eu estou vendo se ele está escrevendo certo. Tem uns negócios que ele está escrevendo errado aqui, mas tudo bem. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ótimo. A gente falou de alguma coisa sobre... Bom, antes disso, para que serve a LGPD? Ela serve para proteger os dados coletados por empresas dos cidadãos para manter as pessoas em segurança.
Muito boa. Para não ter nenhum tipo de violação, nenhum vazamento. Muito bem. A Maria lançou aqui também, ó, protege direitos de liberdade e de privacidade. Privacidade de quem, gente? Do cidadão. Do cidadão. Na lei, ela cita o cidadão como uma... Tem um outro termo, qual é? Dados sensíveis e os dados que identificam as pessoas. Segura essa informação aí que a gente vai falar disso agora, Renan. Mas é isso aqui que a Maria Eduarda comentou. Pessoa natural. Então, para a LGPD, uma pessoa natural são pessoas físicas que precisam ter seus dados protegidos. Beleza? Aí o Renan falou sobre dados sensíveis e dados pessoais. Qual é a diferença dos dois? Dados pessoais é um dado de identificação, como CPF, número de celular, Tá? e dados sensíveis é como religião, raça, essas coisas, não? Perfeito. Perfeito, Leonardo. Então, assim, a LGPD, ela protege todos os dados da pessoa natural, né, do indivíduo, porém, ela não trata todos os dados igualmente. Tipo, não é tudo, nem todos os dados têm o mesmo tipo de relevância para a LGPD. Então, dados pessoais, nome, data de nascimento, endereço, telefone, raça, cor, isso tudo é dado pessoal. Porém, existem alguns dados que são pessoais, todo dado sensível também é um dado pessoal, só que eles são considerados dado sensível. Por quê? Ele tem um grau ele pode gerar um problema muito maior caso ele seja divulgado. Então, por exemplo, dados sobre raça, sobre cor de pele, sobre opções e opiniões políticas, sobre filiação partidária e de sindicatos, sobre sexualidade, identidade de gênero, essas coisas são dados sensíveis. E dados sensíveis são tratados pela LGPD com um peso muito maior. Por quê, gente? Porque... Não pode responder. Não, fala você que eu já falei bastante. É porque esses dados, eles têm as características, tipo, numa pesquisa, você pode fornecer os dados sensíveis, mas sem identificar a pessoa, sem gerar discriminação, e também pode fazer esses dados e colocando a pessoa, expondo a imagem da pessoa. Perfeito. Maria Eduarda também mandou aqui, resumidamente. Podem gerar discriminação. É basicamente por isso. Então, por exemplo, imparcialidade no tratamento, exatamente, Diogo. Então, por exemplo, do jeito que o ambiente político do nosso país está polarizado já faz alguns anos, imagina se, sei lá, vou mandar o currículo para uma empresa e essa empresa consegue a informação, sei lá onde, sobre a minha opinião política, de qual partido eu gosto, de qual candidato à presidência eu gosto ou não gosto. Se o cara lá que for me entrevistar gostar de um partido A e souber que eu gosto do partido B, cara, a probabilidade de eu ser contratado é mínima, do jeito que a coisa está hoje em dia. Né? Então, esses pontos, mesma coisa, saber a identidade de gênero, se o Matheus é heterossexual, se é homossexual, se é qualquer coisa que ele quiser ser. Empresas ou pessoas ou qualquer coisa podem discriminar outras pessoas por causa desse tipo de informação. Tá? Então, esses dados são considerados dados sensíveis justamente porque pode gerar algum tipo de discriminação. Tranquilos? Sobre dado sensível, gente, vale lembrar que quando um dado é público, ele não necessariamente vai ser considerado pela LGPD como um dado sensível. Tudo bem? Como jornalismo, né? Vamos falar disso já, mas ainda não é isso. O que eu queria dizer é assim, por exemplo, todo mundo aqui conhece, deixa eu ver, alguma pessoa que não vai gerar polêmica. Peraí. Danilo Gentili. Todo mundo aqui deve ter ouvido falar no Danilo Gentili alguma vez na vida. Inclusive, vai ter uma palestra com ele aí para a galera que fizer matrícula na FECAF. Um stand-up, na verdade. O
Quem conhece, quem segue, sei lá, o Danilo Gentili nas redes sociais, sabe qual é a opinião política dele. Ele não poderia, por exemplo, processar uma empresa dizendo, olha, essa empresa vazou um dado meu e agora todo mundo sabe qual é a minha opinião política. Porque ele já deixou isso público, ele já deixou isso claro. Tá? Outro exemplo, sei lá, Pablo Vittar. A Pablo Vittar não poderia processar uma empresa pelo fato de a empresa vazar a informação de que ela é um homossexual. Porque essa informação é pública. Isso não é, por mais que seja uma informação pessoal dela, não é um dado sigiloso, entendem? Ele é público, então não adianta a pessoa que publicizou alguma informação depois falar, olha, eu vou processar você por conta disso. Pode processar por vários outros problemas, tá, gente? Mas não necessariamente pelo vazamento, tá? Deixa eu ver aqui o que o Johnny falou. Isso aconteceu comigo, mas já estando dentro da empresa. Me perguntaram sobre religião e deixei em branco na entrevista. Estando dentro da equipe, todos eram cristãos evangélicos e eu não me encaixava em nenhum dos dois. Em alguns momentos, passo por momentos de discriminação e diferença apenas por não ter uma posição religiosa. Isso é um grande problema. Tá? E aí o Johnny deu um exemplo do que é que pode acontecer, e infelizmente ainda acontece, tá? Onde, sei lá, a religião da pessoa pode ser um dado relevante para ela ser bem aceita ou não dentro de um determinado grupo. Então, Professor, então fazer algum post na rede social também pode se enquadrar nisso de a LGPD não te proteger? Não necessariamente, tá? E vai depender muito da briga jurídica, tá, Vitor? Pode ser que sim, pode ser que não, depende do que os advogados fizerem, tá? O Vinícius não sabia que a Pablo Vittar era gay. O Igor, quando é um dado público que não é sigiloso, não se enquadra na LGPD? Exato, Vitor. Se o dado é público e não é sigiloso, não tem por que se enquadrar na LGPD. Mas aí também tem que tomar cuidado com outros aspectos jurídicos, né, professor? Exato. Porque não é só porque não se enquadra na LGPD que não tem outro artigo que se enquadre. Perfeitamente, André. A sua análise está perfeita. Eu disse que não se enquadra na LGPD. Não quer dizer que não se enquadra em vários outros tipos de crime. Tá? Na LGPD, não se enquadra naquilo ali. Tá? Então, a pessoa foi discriminada, mesmo sendo público que ela é homossexual. Tem um monte de lei que pode protegê-la, e aí ela tá certa se correr atrás dos direitos dela. Tá? Mas com relação à LGPD, se o dado ele é público, então perde não lembro como é que se fala lá o termo jurídico, mas meio que perde a validade daquele dado ser sigiloso, tá? Aí alguém falou aí, gente, sobre quais são os tipos de dados que podem não estar cobertos pela LGPD. Tipo, em que situações que a LGPD não cobre os dados? Como assim, Marcos, dados domésticos? O que você quer dizer? Por exemplo, sei lá, postagem em blog, rede social, alguma coisa assim que vaza por ali, a LGPD não entra em ação, porque é um dado público. Qualquer um pode ter acesso. É que assim, quando você publica um dado seu, não tem vazamento, né? Você mesmo publicou. Sim, então, no artigo que eu li, tava indicado como dado doméstico que, tipo, se você quer denunciar alguém por uma informação que você postou, que você usou como doméstico em blog, essas coisas, a LGPD não pode fazer nada. Sim, se você usou para algo exclusivamente pessoal só para você, isso não é um crime, não necessariamente. Outros pontos, por exemplo, para fins jornalísticos. Para fins jornalísticos, o Café, eu perguntei em quais situações que a LGPD não cobre os seus dados, tá? Não assegura a confidencialidade dos seus dados. Então, assim, para fins jornalísticos, por exemplo, ele não é protegido, porque assim, imagina, se
um jornal qualquer precisar pedir autorização para um político, por exemplo, para publicar informação sobre as contas bancárias dele. Acho que não vai rolar nunca, né? Então, para fins jornalísticos, não precisa, não tem essa cobertura. Para fins de segurança pública, por exemplo, também não tem. Imagina, a polícia vai te parar, você fala, de acordo com a LGPD, eu não preciso te entregar meu RG, eu não preciso me identificar. Não existe isso. E não recomendo que ninguém faça isso, caso seja enquadrado na rua, tá? Melhor entregar o documento bonitinho e tá tudo certo. Para fins acadêmicos, se eu quiser fazer uma pesquisa acadêmica, por exemplo, eu posso coletar dados e esses dados não estão cobertos pela LGPD, se eles forem usados exclusivamente para fins acadêmicos. Tá? Então, se eu coletar dado de vocês para fazer uma pesquisa acadêmica, beleza. Agora, se eu usar esses dados para qualquer outra coisa que não seja minha pesquisa, aí eu estou cometendo um crime. Para fins artísticos também. Não tem um exemplo de como que poderia coletar um dado para um fim artístico. Mas é uma possibilidade. Uma obra de documentário, por exemplo, em que a pessoa é retratada ela fisicamente, com o nome total, aí isso é um dado que ela pode ser, que poderia ser tratado como, mas não vai ser porque é uma pessoa pública. Perfeito. Boa. Gente, já tem político, sempre eles, usando LGPD para fazer pilantragem. Não vou citar nomes, qualquer um de vocês consegue pesquisar. Tem político dizendo que não vai divulgar os dados de gastos com cartões, né? Cartões que eles chamam de cartão corporativo, porque eles são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, eu não preciso divulgar com quem que eu estou gastando, porque a LGPD me garante que os meus dados sejam sigilosos. A gente pode agregar isso à lei dos 100 anos também, né, professor? Podemos agregar isso à lei dos 100 anos. Só que, assim, eles estão errados. Eu não sou advogado, não sou juiz, tá, gente? Eles estão errados falando da LGPD? Na minha concepção, não. Porque a LGPD realmente garante que eles não precisam fazer isso. Porque os dados são pessoais deles. Aí, assim, talvez tenha alguma outra coisa, que tem alguma outra lei que exige que exista publicidade, eu não sei, tá, gente? Mas eu falo assim, olhando só pela LGPD, não dá para dizer que está errado. Tá? Porque mas os políticos eles são obrigados a declarar o quanto eles vão gastar nas propagandas políticas, nas campanhas eleitorais. Tem todo esse lance aí, né? Eu não conheço. Renan, mas aí é entre aspas. Propaganda eleitoral é público. O dinheiro do cartão é privado, mesmo que seja um dinheiro público. Exato. Então, existem fatores aí que são diferenciais para uma coisa e para outra. Eu acho que, na verdade, pode ser mostrar com que foi gasto, não a quantidade, entendeu? Se é o valor, sim, mas não com o que. É alguma coisa nessa linha que tá tendo essa briga aí. Na minha opinião, humilde opinião pessoal, quem paga qualquer político, seja ele qual for, desde um vereador até o presidente da República, quem paga é o povo. Então, o povo deveria saber tudo que eles gastam quando é dinheiro público. Eu quero que alguma informação seja privada. Não quero que ninguém saiba. Então, paga do teu dinheiro, do teu salário, não do dinheiro público que todo mundo paga. Mas aí, gente, isso é uma outra confusão, tá? Mas assim, eu tô só levantando porque por que a informação é relevante? Porque no Brasil, o povo sempre dá um jeito de fazer alguma pilantragem, mesmo quando uma lei é boa, porque a LGPD é uma lei muito boa. Mas o pessoal já está usando para poder passar a perna no brasileiro. É uma beleza. Um dia a gente melhora. E por último, quais dados, galera, são protegidos pela LGPD? Só dado digital? Só dado físico? Os dois? O que é um dado digital e o que é um dado físico, para a gente começar? Dado físico é algo que está no papel, um documento. Dado digital está de forma digitalmente, como um documento que está na internet, que não é carteira de trabalho. Antigamente era física, agora é digital. Então, um exemplo. Dado digital, acho que é número de celular, e-mail, sei lá. Não? Também. O que é um dado físico?
um dado físico, sei lá, você preencheu você fez um currículo, imprimiu um currículo e entregou para alguém. Aquele é um dado físico. Ou preencheu um formulário à mão. Num currículo, gente, tem um monte de informação pessoal sua. Aquilo ali é físico. Preenchi um currículo online. Fui lá no site da empresa e preenchi o currículo. Esses dados são digitais. Não é um dado físico, não está impresso. Entendem? Então, um dado físico é quando está ali impresso ou quando você escreveu à mão. Um dado digital é qualquer coisa que esteja na web, na internet, por aí vai. LGPD protege os dois? Protege só um? O que vocês acham? Protege os dois. LGPD protege os dois. Tanto digital quanto físico. Tanto é que no meu antigo trabalho, documento a gente tinha que jogar na trituradora. Não podia jogar no lixo normal. Exato. Dependendo do documento, você precisa triturar. Beleza? E por último, falando de LGPD, gente, para a gente mudar de assunto, nós falamos um negócio sobre privacidade por design. O que é privacidade por design? Alguém? Direitos de imagem? Gente, privacidade por design, na prática, é quando um sistema vai ser desenhado, vai ser escrito, a pessoa que está escrevendo o sistema já pense na privacidade dos dados. Então, por exemplo, eu quero fazer um sistema de matrícula dos alunos para a FECAF. Tem sentido eu perguntar a religião do aluno? Não. Não. Por quê? Porque para realizar a matrícula de um aluno, a religião dele não tem a mínima relevância. Então, a privacidade por design é o quê? Quando eu estou escrevendo, desenhando o sistema, eu já penso o que é que eu preciso de fato guardar sobre essa pessoa, quais dados eu preciso guardar e quais dados eu não preciso guardar. O que eu não precisar, eu nem pergunto, porque não tem relevância. Só perguntar o que realmente precisa ser perguntado. Beleza? Ok. Até agora nós já falamos sobre assuntos que vão responder 3 das questões da prova. Agora, nós falamos, durante as nossas aulas, sobre tecnologia alinhada com a estratégia das empresas. O que é isso? O que vocês entendem com relação à TI, com alinhamento com as organizações, alinhamento estratégico com as empresas? Isso aí entra na parte de governança de TI, né? Estamos entrando na parte de governança de TI. É a parte onde ele faz a estrutura, ele faz a análise, ele dá as diretrizes, a que ponto seguir, se é o ponto A, se é o ponto B, se vai usar o algoritmo, se não vai, o que ele vai usar para estruturar o sistema que eles vão seguir. Boa. Gente, a TI, ela antigamente, ela era vista por muitas empresas como um custo. Né? Então, é um mal necessário, sabe? Eu tenho que realmente gastar dinheiro com a TI. Hoje em dia, as coisas não são mais assim. Para que uma decisão seja tomada dentro de uma empresa, normalmente, a área de TI ela é inclusa nesse planejamento estratégico. Então, sei lá, vou vender um novo produto. A empresa vai desenvolver um novo produto. Beleza, então vamos chamar a TI para ver se nós temos capacidade de desenvolvimento desse produto, se nós vamos poder armazenar informações sobre isso. Então, eu vou contratar mais pessoas, eu vou trocar o meu sistema de recursos humanos.
A área de TI precisa estar envolvida. Então, assim, a TI, ela deixou de ser um custo para as empresas. Ela agora é um forte componente estratégico das empresas. As empresas já incluem TI como um dos pontos estratégicos para que a empresa cresça. Beleza? Ótimo. Alguns de vocês falaram aí sobre governança de TI. O que é governança de TI? Ó, o Johnny falou ali, ó, que são diretrizes e orientações para a gestão da empresa. É isso, gente. Governança de TI, ela indica, né, quais são os caminhos para que as coisas aconteçam da forma certa. Então, a governança, ela garante a transparência, ela garante a credibilidade nas informações, nos processos e tudo mais. A gente tem alguns exemplos de frameworks de governança de TI. Poderiam citar alguns? ITIL, COBIT, tem a ISO 27001, tem um monte. Ok? Então, lembrem-se que existem vários. O que é um framework, galera? Framework, ele é uma metodologia, ele é um pacote de alguma coisa que a gente possa usar. Então, existem vários frameworks, né, que ajudam na governança de TI. ITIL, COBIT, ISO, são exemplos disso. Tá bom? A governança de TI, ela não é, sei lá, um programa que você instala e está tudo certo. Não. A governança de TI, ela é um conjunto de diretrizes, né, de caminhos, de responsabilidades. Então, o que cada um precisa fazer, né, de competência, de habilidade. Então, é um pacote um pouco mais abstrato, não é algo que você consegue comprar. É algo que você precisa implantar, tá? Que envolve muita coisa. Ela ajuda também na mensuração de desempenho, tá? Exato, Johnny, se a empresa segue à risca todas as indicações, ela consegue uma certificação, tem todo um rolê para isso, tá? Mensuração de desempenho, galera, é muito importante para as empresas, né? Porque eu quero saber como é que a minha empresa está indo, como é que as pessoas estão indo na empresa, como é que está o desempenho da organização. E quando você tem governança, isso ajuda muito, tá? Então, a mensuração de desempenho, ela é realizada junto com o processo de governança de TI. Beleza? Dúvidas? E por último, nós falamos sobre phishing. O que é phishing? É uma forma de pegar um vírus, você ser atraído por algum link, alguma... É o método que um hacker, né, o cracker, utiliza aí para enganar, obter informações de quem ele quer invadir, né? Boa. É uma isca, né? Uma pescaria. É uma isca para vírus. Então, vocês podem citar algum exemplo? Eu quero um exemplo de phishing. Um spam massivo de e-mails. Um e-mail que chega lá para você com informações do banco, por exemplo. Você precisa colocar sua senha e seus dados para poder que a sua conta foi bloqueada. Vou lá. Se bem que a gente tem phishing até em site de relacionamento, né? Mas enfim. Promoções que ganhou descontos, etc. Até dinheiro. Perfeito. Esses são bons exemplos. Então, assim, o phishing, o hacker vai te mandar, sei lá, um e-mail, um SMS, um WhatsApp, querendo que você clique em algum link, baixe alguma coisa, e quando você clica, você baixa, ele pode conseguir instalar algum software malicioso no seu computador, ou alguma coisa nessa linha. Tá? Então, é nitidamente uma pescaria. Ele te joga uma isca lá, e se ele pescar alguma coisa, ele está no lucro.
Beleza? Dúvidas? Turma, já falamos de todos os assuntos que vão cair na prova. Então, com as informações que a gente trocou até aqui, vocês já conseguiriam responder as 6 questões. Vamos só falar rapidinho como é que vai funcionar a prova de vocês. Como eu disse, a prova tem 6 questões. Destas 6 questões, 1, 2, 3 delas são dissertativas. Vocês vão precisar responder escrevendo. E 3 delas são alternativas. Você vai marcar o xizinho lá e tá tudo certo. Todas têm o mesmo peso. Então, não quero. Se eu perder uma questão dissertativa, quer dizer que eu vou ter menos pontos do que se eu perdesse uma questão alternativa? Não. Elas vão ter o mesmo peso. Beleza? Vantagem de uma questão dissertativa. Pode ser que você chegue perto de acertar, né? Você pode ganhar um meio certo numa questão dissertativa. Numa questão alternativa, não tem um meio certo. Você acertou, você errou, não tem jeito. Tá bom? Por último, gente, a nota da prova de vocês, no que estiver impresso na prova, eu vou escrever a sua nota na prova, com caneta vermelha e tal. Sei lá, você tirou 2, por exemplo. Quando eu fizer o lançamento da sua nota, pode ser que não esteja 2, pode ser que esteja 2,5. Por que 2,5? Porque caso você precise de meio ponto, a galera que entregou o comprovante de vacinação, quem não entregou não dá mais para entregar, mas a galera que entregou o comprovante de vacinação ganhou meio ponto, lembra? Então, eu não vou escrever isso na prova, porque a prova em si, você não tirou 2,5, você tirou 2. O meio ponto você ganhou extra. Aí eu vou colocar o meio ponto direto no sistema. Então, pode ser que você receba a prova 2 e no sistema eu lance 2,5. Tá? Matheus, você esqueceu de lançar alguma coisa. Então, você vai ter que ir na faculdade no dia 7, que é na semana seguinte, né, na terça-feira seguinte à prova, para a gente poder conversar, para ver se realmente eu esqueci ou se você está dando um de João sem braço e quer que eu dê nota de graça para você. Pode acontecer. Pode acontecer as duas coisas, tá? Eu errar e você tentar meter o louco aí e ganhar uns pontos a mais. Beleza, Laelson. O Laelson falou que vai ver de novo a gravação. Turma, sobre o conteúdo, alguém tem alguma dúvida? Ou sobre a prova? E se não tiver, eu vou parar a gravação já. Professor, sobre aquela pergunta que o grupo que venceu vai escolher, esse 1 ponto vai valer para a sala toda ou só para o grupo? Só pro grupo, porque para a sala toda. Sacanagem. Eu, hein? Professor, minha pergunta. Tá ligado? Não, você já tem, né? E quem fica em segundo lugar ganha meu ponto? Não, senhores. Ô, professor, Oi. e vale tanto para a dissertativa quanto para, né? Para as duas, né? Sim, Beleza. então, Matheus, eu não quero responder a questão 2, por exemplo, tá? Ela é dissertativa, a questão 2. Não quero responder. Tudo bem, deixa em branco lá. Só lembra, gente, se você escrever alguma coisa, você respondeu, hein? Então, se for deixar em branco, deixa em branco. Se você rabiscar qualquer coisa lá, eu vou considerar errado. Ô, professor, só se, por exemplo, tipo assim, eu tô com 4 nas atividades que foi gerado até agora. Então, se eu tirar 2 na prova, matematicamente, ficou com 6, a da prova vai somar com a... Beleza. Exato. Então, Matheus, já tenho 4 pontos na média. Inclusive, agora, depois que eu parar a gravação, eu vou abrir o sistema e se alguém quiser saber como é que tá a nota, não sei o que, quem não viu ainda, pode me perguntar que eu mostro para vocês. Beleza. E aí, assim, Matheus, já estou com 4 pontos. Você precisa de pelo menos 2 pontos para passar. Tirou 2 pontos na prova, boas férias até ano que vem, boas festas e tudo mais. Beleza? Mais alguma dúvida sobre o conteúdo? Um chocotone vale quantos pontos? Aí vai depender, né? Se for um Balduco, vale X. Se for um Lindt, tem que valer X vezes 2, porque um Lindt deve estar quase uns 100 pontos. Depende, né? E se for um Offner? Um Offner também é excelente. Gente, até da Belas Artes está valendo. Mas, não vou distribuir ponto por isso não, viu? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas o chocotone da Belas Artes é bom. E olha que eu não estou ganhando nada para falar isso. Eles deveriam me patrocinar. É bom mesmo e custa R$19,90. E o preço é ok, assim.
ser em off, me entregar o chocotone por baixo da mesa, né? Turma, mais alguma dúvida sobre a prova? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Então, estou parando a gravação aqui.